Olá, graça e paz a todos que estão nos ouvindo. É uma satisfação mais uma vez poder estar aqui para compartilharmos da palavra do Senhor, para que possamos crescer nesse Senhor e conhecer esse Senhor, desejar ter uma vida com Ele, encontrar satisfação nele. Amém? Vamos fazer uma oração para a gente retornar aos nossos estudos sobre mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta. Senhor, nós agradecemos a Ti pelo Teu amor infinito, pela Tua graça manifestada na pessoa de Cristo, e queremos, Senhor, nesse tempo, agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, e queremos que o Teu Espírito revele em nós a Tua vontade e a Tua palavra. Nesse instante, Senhor, alcança todas as vidas que estiverem ouvindo esse estudo, e que esse estudo traga vida, libertação e santificação para todos, em nome de Jesus, amém. Então nós vamos retornar, em nosso estudo. No último estudo que nós fizemos, nós falamos sobre as mentiras que nos contaram sobre Deus. Vimos 5 tópicos, ou seja, 5 mentiras sobre Deus que não temos coragem de falar abertamente, mas por muitas vezes, devido às circunstâncias que nós estamos passando, em nosso íntimo nós duvidamos de Deus. A primeira mentira põe em dúvida a bondade de Deus para conosco. A segunda mentira, o amor de Deus por nós. A terceira, que a paternidade de Deus é igual à paternidade humana. A quarta, que Deus não é o bastante para nós, que precisamos de mais coisas. A quinta, que os caminhos de Deus são muito restritivos. Isso tudo, Satanás tem usado para oprimir a mente das pessoas, oprimir as nossas mentes, fazer que a nossa perturbação seja tão grande que nós não encontremos caminho para nos encontrar com o Senhor, para encontrar satisfação no Senhor, para termos confiança no Senhor. E isso ele vem trazendo alguns anos, alguns tempos, sobre toda a humanidade, e vem cativando o coração das pessoas nessa escravidão. Então, nós vamos agora, fiz aqui uma pequena lembrança do que nós estudamos, Então agora nós vamos para a 6ª mentira sobre Deus que Satanás nos conta, que é a seguinte: Deus deveria resolver meus problemas. Esse modo de pensar é enganoso por 2 razões. Primeiro, reduz Deus a um gênio cósmico que existe para nos agradar e servir. Um empregado contratado que vem correndo nos servir todas as vezes que tocamos a campainha. Essa mentira nos causa desilusão e decepção com Deus. Se temos quaisquer problemas que não foram resolvidos, então significa que Deus não nos ajudou. Então, muitos de nossos problemas, eles são causados por nós mesmos, mas nós pensamos em nossa mente, em nosso coração, que o Senhor tem a obrigação de resolver. Se Ele é Deus, Ele tem que resolver. Se Ele é Deus, Ele tem por obrigação de cuidar da gente. Então, me lembra muito uma fala, Muitos filhos, na sua rebeldia, costumam falar, quando os pais estão ali querendo trabalhar alguma coisa com eles, corrigir de alguma forma, eles dizem: eu não pedi para ter nascido. Então, muitas vezes nós somos assim também com Deus. Nós temos esse pensamento com relação a Deus, que nós não pedimos para Ele para vir ao mundo, para estar nesse mundo. Então, como estamos, como Ele permitiu, então Ele tem a obrigação de nos satisfazer nas nossas vontades e em todos os momentos que nós estamos em apuro. Então, esse primeiro lugar aí que reduz Deus a um gênio, isso é uma verdade escravizadora, isso é uma mentira escravizadora, que Satanás coloca na nossa mente. E em segundo lugar,
Tal pensamento sugere que o objetivo na vida é estar livre de todos os problemas, que cada problema deve ser resolvido. Então, Deus teria de dar um jeito de tudo funcionar como no nosso cotidiano, né? Estou com dor de cabeça? Tomo Tilenol. Não gosto do meu chefe? Demito-me e encontro outro emprego. Não gosto do estilo de pregação de um irmão? Procuro outro local para me reunir. Não tenho dinheiro para comprar um carro mais novo? Tomo emprestado. Os homens não me notam? Flerte um pouco e se vista de uma forma que atraia a atenção deles. Seu marido é insensível, viciado em esportes e não é mais romântico como era quando vocês estavam namorando? Encontre um homem no trabalho, no meio dos irmãos, que se preocupe com você e esteja disposto a ouvi-la. Então, para muitas pessoas, cristianismo é uma forma de ter seus problemas resolvidos. Por isso que nós achamos que Deus não é o bastante para nós, né? A gente tem essa visão, vou para a igreja, tenho um problema, vou para a igreja. Estou cheio de problema, vou para a igreja, né? Então, a igreja é o local de resolver os problemas, e não é assim, tá? Esse não é o projeto de Deus para nós, tá? Então, muitas pessoas, né, pensam que é esse o propósito de Deus, resolver os problemas. Basta orar e crer em Deus e você terá bastante dinheiro no banco. Você não vai mais ficar sozinha. Seu casamento será restaurado. Seus filhos rebeldes vão se acertar com Deus. Você terá vitória instantânea sobre o pecado para que não tenha mais que lutar com os maus hábitos e você será feliz e saudável, né? Esse modo enganoso de pensar explica porque muitas mulheres, incluindo mulheres cristãs, estão enraivecidas, amarguradas e frustradas com a vida. Precisamos considerar que a maioria dos nossos problemas estão ligados à necessidade que nós e todo ser humano tem de satisfazer a si mesmo, satisfazer o nosso ego. E por causa desse anseio de ter as nossas vontades realizadas, nossos problemas resolvidos, não buscamos o Senhor, não nos entregamos ao governo dele e da sua palavra, vivemos governadas por nós mesmas e só buscamos pelo Senhor quando tudo está desmoronando em nossas vidas. Ou se buscamos quando somos frustradas, ou só buscamos quando somos frustradas em nossas ambições e desobedecemos a palavra de Deus. Então, viver uma vida debaixo do governo de Deus e de obediência nos faz evitar muitos problemas que são consequências naturais de uma vida vivida longe de Deus e dos seus caminhos. Mas isso não significa que aqueles que seguem a Cristo serão isentos de problemas. A verdade é que a vida é dura, vivemos em um mundo caído, mesmo aqueles que foram redimidos vivem em corpos terrenos e têm de lidar com as realidades da tentação, do pecado, da doença, da perda, da dor e da morte. Tornar-se cristão, ou mesmo ser um cristão maduro, não nos envolve em uma espécie de casulo celestial, onde estamos imunes à dor, livres da devastação do pecado. Isso também é uma grande mentira, né? Então, temos essa visão e cremos que até que Deus crie um novo céu e uma nova terra, não seremos totalmente livres de tudo isso que vimos acima, né? Até então, haverá lágrimas, tristezas, pressões e problemas em todos os meios, no meio cristão, no meio que não é cristão, né? Contudo, a parte que eu mais gosto desse estudo é sempre dar uma boa notícia, né? Tem uma boa notícia. Deus, ele não fica de fora ou se coloca distante dos nossos problemas. Ele não permanece apenas sentado no céu observando se vamos conseguir sobreviver, né?
Não, o Deus da Bíblia é socorro bem presente na angústia. Nós vamos ver isso em Salmos 46:1. Diz assim, ó: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Isso não significa que Ele move uma varinha de condão e faz com que todos os nossos problemas desapareçam. Significa que Ele usa as pressões e os problemas para moldar e aprimorar nossa vida e nos tornar semelhantes a seu Filho Jesus, que aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Então essa é a boa notícia, é a notícia que todos nós precisamos receber e guardar no nosso coração. Que Cristo, sendo Filho, obedeceu e obedeceu uma obediência até a morte. Teve um coração obediente até a morte. Ele aprendeu isso por amor ao Senhor, né? E então o Senhor, Ele espera isso. Ele usa as pressões. Ele usa os nossos problemas, porque Ele quer que nós conheçamos Ele dessa forma que o Filho conheceu. Que nós desfrutemos Ele da forma que o Filho apresentou Ele para nós quando esteve nesse mundo, né? Esse moldar do Senhor, Ele não é sem dor. Ele não é sem sofrimento. Mas como o texto disse acima, né, que Ele é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então Ele está conosco. Mas Ele precisa permitir essas pressões e esses problemas para que nós nos voltemos para Ele e Ele venha a moldar o Filho dele em nós, né? Quando nós cremos na obra que Cristo realizou na cruz, a Bíblia diz que quando Ele foi levantado da terra, Ele atraiu todos nós no corpo dele. Aquela morte não foi a morte dele, aquela morte foi a nossa morte. Mas a boa notícia é que na ressurreição nós também ressuscitamos com Ele. Agora, Ele fez isso por toda a humanidade. Essa é uma verdade que nós precisamos nos apegar a ela. Porque é através dela, através de crer no Evangelho de Cristo, Evangelho que é a morte, sepultamento e ressurreição, né? Precisamos nos apegar a essa verdade. É ela que nos liberta, é ela que nos tira do cativeiro do inimigo, que nós fomos colocados através de Adão e Eva. Então eu torno a repetir, essa é a verdade que todos nós precisamos nos apegar e não largar dela, tá? Então, por que o Senhor precisa das pressões e dos problemas? Porque nós somos, por natureza, rebeldes ao Senhor. Nosso desejo nunca é irmos para o Senhor, e sim andarmos ao contrário do Senhor. Então, Ele sabe que quando vem as pressões e os problemas, é uma oportunidade que Ele nos dá, que Ele tem de usar isso para que nós nos voltemos para Ele. Amém? Então, esse texto que eu li aqui sobre, essa parte que eu li aqui sobre Cristo, que aprendeu a obediência por meio de sofrimento, por meio das coisas que sofreu, isso está registrado em Hebreus 5:8. E diz assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, nem o próprio filho foi poupado de aprender essa obediência através do sofrimento, tá? Então, nós queremos que Deus resolva todos os nossos problemas, mas Deus diz: tem um propósito para seus problemas. Quero usar seus problemas para mudá-la e para revelar minha graça e meu poder ao mundo. Através de nós, através das nossas vidas, o Senhor deseja se revelar a toda a humanidade. Então, nós vemos aqui que o Senhor, na palavra dele, Ele aplica essa verdade. E essa é a verdade
e é a verdade que liberta. Não existe libertação em nenhum outro meio, somente na pessoa de Cristo. Então, mais essa mentira de que o Senhor tem que resolver os nossos problemas, essa mentira de Satanás sobre Deus cai por terra também. Amém? Porque não é verdade. O Senhor não tem que resolver os nossos problemas. Agora nós temos uma garantia, que Ele está conosco em meio aos nossos problemas. Ele não se afasta e nos deixa só. Então nós vamos nos ater mais um pouco nessas mentiras sobre Deus e as verdades da palavra que derrubam por terra as mentiras de Satanás. Então gostaria que você voltasse sua atenção para o que vamos fazer agora. Nós vamos fazer um passeio pela palavra de Deus, porque vou mostrar para vocês, através da mesma, que essas mentiras anteriormente tratadas não sobrepuja as verdades de Deus para que você seja livre. Tá? Você pode até dizer nesse momento, mas eu não creio no que a Bíblia diz. Né? O fato de você não crer não muda a verdade da palavra de Deus. Só posso te dizer que ela foi escrita para você, para mim e para toda a humanidade. Quem vai desfrutar? Aquele que se voltar para o Senhor e crer na palavra. Né? Então, o diferencial entre aquele que não crê e o que crê é que, se você crer, você desfrutará tudo que esse Pai maravilhoso tem para você na bendita pessoa do Filho Jesus Cristo. Tá? E se você não crer, continuará vivendo escravizada por todas as mentiras que Satanás te conta. Lembre-se do versículo que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade a libertará. A Bíblia não diz conhecereis uma verdade. Precisamos prestar muita atenção também nesses detalhes, né? Porque a Bíblia não diz conhecereis uma verdade e uma verdade te libertará, mas sim que conhecereis a verdade. Então, essa verdade é uma pessoa, é Jesus Cristo. Ele diz no livro de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele não diz assim: eu sou um caminho, uma verdade, uma vida. Porque existem muitos caminhos, existem muitas verdades e existem muitas vidas. Porém, ele diz: eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, ele é aquilo que de fato nós precisamos. Sem essa verdade e sem essa vida, nós não chegamos a lugar algum. Tá? E como poderemos conhecer essa verdade para andarmos nesse caminho e desfrutarmos desse Cristo que tem a vida, através da palavra de Deus que dá testemunho dele. Já ouvi alguém testemunhando que decidiu ler a Bíblia porque ia provar que ela não era verdade, que se contradizia em muitos lugares. E sabe o que aconteceu? Ele começou a ler a Bíblia para poder fazer essas afrontas, né? O que aconteceu foi que ele creu no Senhor, creu nessa palavra, que nos revela o caminho que é Cristo, a verdade que é Cristo e a vida que é Cristo. Então, ele foi vencido pela palavra, graças ao Senhor que ele foi vencido pela palavra. Por quê? Porque nessa palavra há poder. Então, eu te chamo, te encorajo a ler a palavra. Quando você começar a ler, mas eu não entendo nada, não tem problema, continue lendo. Continue lendo, que o Espírito do Senhor trabalha através da palavra dele. Tá? Temos um irmão em Londrina que ele dá um testemunho, né, que ele, antes de crer no Senhor, ele passava numa praça e todos os dias para ir trabalhar, e lá tinha um bêbado que ficava: e conhecereis a verdade vos libertará.
né? No outro dia, lá estava o bêbado. E conhecereis a verdade vos libertará. E ele foi ganho por essa palavra de um bêbado. Então, há poder na palavra de Deus para entrar na nossa mente, no nosso coração e transformar todas as coisas. Tá? Então, mesmo não crendo nela, né, nós sabemos que há operação da palavra. Tá? Nós veremos que você, desfrutando libertação, desfrutando a palavra, você vai encontrar nela libertação para todos os seus traumas. Amém? Então, nós vamos recapitular aqui a mentira número 1. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero levar você a considerar na palavra tudo que nós estamos vendo nesse livro. Né? Então, se nós passarmos muito rapidamente por todas essas coisas, tudo vai ficar só como informação. E essas mentiras, elas precisam ser tratadas de uma maneira muito especial e sendo confrontadas pela palavra, para que o nosso coração receba isso e desfrute disso. Amém? Então, a primeira mentira que cai por terra através da palavra do Senhor é a que Deus não é realmente bom. Isso é uma grande mentira. Deus é bom e tudo que Ele faz é bom. Né? Vamos ler isso em Salmo 31, 19. Diz assim, ó: como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. Né? Deus nunca comete erros. Né? Romanos 8, 28 diz assim, ó: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Né? Então, as dificuldades, as frustrações, né? as lutas da nossa vida, entendeu? Elas são para o bem. Tá? A Bíblia não diz, sabemos que todas as coisas boas cooperam para o bem, mas diz que todas as coisas. Então, as boas e as ruins têm um propósito do Senhor. Tá? A segunda mentira, Deus não me ama, é mentira. O amor de Deus por mim e por você é infinito e um detalhe muito importante, incondicional. Porque nós achamos que Deus ama como nós amamos, mas Ele não ama como nós. Nosso amor é a base de troca, toma lá, dá cá. E Ele não ama assim, é incondicional. 1 João 4, 10 diz, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Terceira mentira, Deus é igual a meu Pai. Isso é mentira. Deus é infinitamente mais sábio e amoroso do que qualquer pai terreno poderia ser. Hebreus 12, 9 a 11 diz assim, ó: além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Então, essa palavra que está dizendo o quê? Nossos pais terrenos, eles nos corrigiam aqui, né, no nosso viver diário, para que tivéssemos boa conduta aqui, bom caráter aqui, né? Então, eles nos corrigiam. O Senhor nos corrige para que tenhamos uma vida eterna, juntamente com Ele. Tá? Quarta mentira, Deus não é realmente o bastante para mim. Deus é o bastante. Se eu tenho tudo do que preciso. Né? Salmo 70, se eu o tenho, tá? Desculpa.
Salmo 73, 23, 25 e 28 diz assim, ó: Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Isso aqui, caros ouvintes, foi escrito por homens que tiveram uma vida com o Senhor, que desfrutaram esse Senhor. E o quinto, os caminhos de Deus são muito restritivos, isso é muita mentira. Nós somos livres, o Senhor nos dá toda a liberdade. Tá? Então, os caminhos de Deus são os melhores. Em Josué 1,8 diz assim, ó: Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O Senhor não escreveu a Bíblia, né, não usou seus filhos para escrever a Bíblia, para dominar o ser humano. Não, é para que tudo que está escrito na Bíblia são coisas para uma condução de uma vida que nos traz descanso todos os dias, nos traz uma mente livre de culpa, de fuga, né, de estar sob pressão, escondido. Tudo que tem na Bíblia é para nos conduzir a um caminho adequado, que nos dá descanso e tranquilidade. Né? As restrições de Deus são sempre para o meu bem. Tá? Tiago 1, 19 e 22 diz o seguinte: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos. Então, a salvação está nessa palavra, naquilo que nós buscamos dessa palavra. Então, essas restrições que Deus coloca na palavra dele são sempre para o nosso bem. E a última mentira, né? Que Deus deveria resolver meus problemas. Deus quer usar os meus problemas como parte do seu processo de santificação em minha vida. Romanos 5, 3 a 4 diz o seguinte: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança no Senhor, e a perseverança produz experiência no Senhor, e a experiência produz esperança em tudo que o Senhor tem guardado para nós. Entende agora porque precisamos dessa palavra? Leia a palavra de Deus, para que você possa afirmar as verdades nela contida. Quando as dúvidas te cercar, busque essa palavra para que a sua mente seja sempre renovada por meio dela. Se você não tem fé, peça a Deus. Peça que Ele dá, que Ele te ajude a andar na verdade. Amém? No próximo estudo, estaremos falando sobre as mentiras que as mulheres acreditam sobre si mesmas.